Olá, pessoal, boa noite. Tudo Boa, bem? boa noite, prof. Boa noite. Olá. Espero que vocês tenham passado bem do recesso, descansado um pouco. Então, a gente retorna aqui com os nossos vetores, nos espaços vetoriais, né? As notas devolutiva da primeira prova que vocês fizeram. Tem que rever os exercícios, tá, pessoal? Principalmente para quem não alcançou nota 6, rever muitas coisas, porque assim, a prova só exigiu produto vetorial e produto escalar, né? Que era a história de módulo, né? De ajustar tamanho de vetor. Muita gente não está sabendo ajustar tamanho de vetor. Como que eu faço para um vetor ter tamanho 4? Né, que caiu lá na questão. Quero que o vetor tenha tamanho 4. Aí digitou um vetor lá, nem conferiu se ele tem tamanho 4, que é se eu peço um vetor com tamanho 4, no mínimo você tem que conferir se o tamanho que você colocou, o tamanho do vetor é 4, né? Coisas do tipo, né? Tem que rever essas coisas, não pode deixar para o dia da prova ou de alguma avaliação perceber que você não está sabendo resolver exercício, porque tem que olhar para as listas, tá? De exercício e ir acompanhando. Amanda levantou a mão, sim. Pode falar. Tudo bom? Eu tive um problema na verdade, eu acabei perdendo um ponto, porque, enfim, era um número que era uma dízima periódica, né? E é um número que tinha, depois da vírgula, 10 números, né? Só que eu estava com uma calculadora que só tinha 8 dígitos. E então, eu não sabia que existia mais 2 números aí, eu perdi um ponto por causa disso. Eu sei que, obviamente, esses outros 2 dígitos de 8 dessa dízima periódica devem ser importantes, porque senão eu não perderia o ponto. Mas eu realmente não sabia que existiam esses outros 2 dígitos por causa da minha calculadora. Eu estava usando uma calculadora, não era científica, né? Então, eu queria saber o que a gente pode fazer, se é isso mesmo. Só uma pergunta mesmo. Ô, Amanda, mesmo se você tivesse colocado esses 2 dígitos, eu iria descontar ponto, porque pede as respostas exatas. Esses 2 dígitos a mais que uma calculadora maior te daria, mesmo assim é o valor arredondado. Quando você digita uma raiz quadrada que não é exata, por exemplo, uma raiz de 2, raiz de 3, isso é um número irracional. Se você transferir isso para decimal, ele teria infinitos dígitos. Isso é de conhecimento de cálculo, tem que saber isso. Quando eu peço para não arredondar respostas, para usar a raiz. Então, raiz de 2 é raiz de 2. Ah, tá. Então eu teria que escrever pela raiz, então não um número concluso da raiz, né? Entendi. Exatamente. De forma decimal, um número Então, irracional. eu não tava sabendo, porque quando eu falo arredondar, tipo, não entendi que era para você transformar em raiz, deixar em raiz. Deixar, né, na verdade. Deixar em raiz. Achei que era para arredondar o número final, o número que é resultado daquilo. Não, você pode perceber que nas listas de exercícios, quando eu ponho o gabarito, eu sempre utilizo a raiz ali. Por quê? Qual é o motivo? Porque na forma decimal, você não consegue escrever um número irracional porque ele tem infinitos dígitos. Esse é o motivo. Então, isso sirva para todos aí. Não foi só você, algumas pessoas pegaram lá, não estão reconhecendo o que é um número irracional. O que é? Porque o π nem sempre a gente põe 3,14? Porque o π não é 3,14. O π é uma letra grega, né? Mas que a gente representa um número que sai da geometria ali, naturalmente, né? Mas ele é irracional. Então, se ele fosse 3,14, não tem motivo para a gente chamar ele de π. Chama de 3,14, né? Mas ele não é 3,14. Isso é um valor arredondado, né? Um valor, quando você está trabalhando com mecânica, elétrica, alguma coisa que você tem uma certa tolerância, aí tudo bem, 3,14 ou até mais dígitos, se a sua tolerância for muito
pequena. Mas o valor exato do π, você não consegue escrever em forma decimal. Por isso que a gente usa uma representação, que é, nesse caso, a letra π do alfabeto grego. Então, essa história de números irracionais tem que estar claro, né? Tudo bem, pessoal. Parte básica do curso a gente fez, só que é a parte principal, né? Porque com uma base bem estudada, né? Tirar todas as dúvidas, na verdade, você consegue até estudar sozinho muita coisa, né? Mas sem a base ali, né? Os elementos, as coisas começam a complicar, porque você começa a fazer contas, muitas vezes você pode até acertar a conta, mas você não sabe o que você está fazendo. Geometricamente é sempre importante pensar, né? No que está acontecendo. Afinal, é um curso de geometria esse aqui, né? Pessoal, eu quero fazer uma meia horinha aqui falando de produto misto. Então, no final, lá antes do recesso, a gente viu produto vetorial e produto escalar. E se eu misturar esses dois produtos? Então, eu tenho 3 vetores no meio, entre os 3, né? Um produto vetorial e um produto escalar. Como que eu faço essa conta de forma simples? Eu posso fazer o produto vetorial, depois o produto escalar? Pode sim. Mas tem um jeito mais simples que a gente consegue fazer isso. Em R3, tá, pessoal? Estou falando em R3. Tem um jeito mais simples. E qual é a representação geométrica disso? O que isso representa geometricamente? Esse valor, né, final. O valor final vai ser um número real, tá? Do produto misto. O que esse número tem a ver com a geometria, né, da coisa? Então, é isso que eu quero falar rapidinho aí, meia hora, daqui a pouco eu faço chamada. Ok? Então, vamos lá. Vocês devem estar enxergando material aí, olha, definição de produto misto. Tá? Então, tenho 3 vetores, produto vetorial, depois escalar. Coloquei nessa ordem aí. Depois eu vou falar que a ordem pode ser trocada. E a notação que eu estou usando é esse colchetes, tá? Uma notação comum, mas nem todos os autores usam, tá? Mas eu optei por usar esse colchetes, tá? No livro do Paulo Boas, ele usa colchetes. Então, vamos lá. Agora, estendendo, né, o conceito, eu estou misturando aqui o produto escalar com o produto vetorial. Olha aqui, ó. Produto vetorial, produto escalar. Então, eu tenho 3 vetores. 3 vetores. UVW. Eu estou falando de uma coisa chamada produto misto, que eu misturo o produto vetorial com o produto escalar. Faço U vetorial V, escalar W. É uma notação comum, tá? Essa, não precisa denotar assim todo o tempo, mas eu vou usar, tá? Com colchetes aqui, ó. Tá? Estou denotando o produto misto com colchetes em vez de escrever assim, mas tanto faz. Bom, como a gente já discutiu produto vetorial e produto escalar, vocês conseguem fazer a conta aí. Do jeito que está. Vocês podem falar assim, vou fazer o produto vetorial aqui, vejo um vetor que dá, e a resposta que der aqui como vetor, eu faço escalar W, ponto, calculei produto misto. Você está certo, pode calcular assim, tá? O que não dá para fazer é, primeiro aqui, tá? E nem precisa de parênteses para dizer que você tem que começar pelo produto vetorial. Porque você não consegue fazer esse primeiro. Porque se você fizer o produto escalar primeiro, a resposta aqui vai ser um número. Como que você vai pegar um vetor em R3, e fazer o produto vetorial desse vetor com um número real? Isso você não consegue. Então, você é obrigado a fazer aqui primeiro. Aí a resposta é um vetor, aí você faz o produto escalar dele com o último. Tá bom? Tá bom, mas tem um jeito mais fácil de calcular isso aí, que é a próxima proposição, que diz o seguinte: você consegue calcular o produto misto simplesmente resolvendo o determinante dessa matriz. Olha só o que é essa matriz.
primeiro vetor U está aqui na primeira linha. O segundo vetor V está aqui na segunda linha. O terceiro vetor W está aqui. Então, você consegue, só calcula esse determinante, pode usar sarros, que a resposta vai ser um número que é o produto misto. Lembrando, tá vendo? O produto misto, a resposta é sempre um número real. Tá? E aqui eu provei que isso é verdade. Tá? Peguei esse cara aqui. Aí eu falei, bom, o produto vetorial, a gente pode escrever, a gente sabe as 3 coordenadas, que sai lá da regra de Laplace. São esses 3 determinantes dessas matrizes pequenas aí, né? Então, aqui a primeira coordenada, que é o determinante dessa matriz, né? A segunda coordenada, o determinante dessa, e a terceira. E eu vou fazer o produto escalar, que está aqui, com o W. Quem é o W? W1, W2, W3. Esse W aqui, certo? Bom, mas como que faz produto escalar? Como faz produto escalar? Primeiro cara aqui, vezes o primeiro aqui. Tá aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Primeiro vezes o primeiro. E aí o segundo aqui, vezes o segundo aqui. Tá aqui, ó. Segundo copiado vezes o segundo. Aí, se vocês notarem nesse de baixo, vocês podem aplicar o Laplace, voltando, né? Lembra? Mesma coisa, a gente já fez isso hoje, né? Ó, peguei esses 3 caras, escolhi uma linha para eles. Escolhi a linha de baixo. Quando eu estou pegando... Espera aí. Quando eu estou pegando o W1, a matriz complementar é essa. Então, quando eu estou pegando o W1 aqui, a matriz complementar é essa. Só encaixar aqui, ó, vai encaixando, você monta essa última matriz, que é exatamente o que a gente tem aqui, ó, a afirmação, né? Que diz que o produto misto, que é o que a gente está fazendo aqui embaixo, com detalhes, pode ser calculado assim, só resolvendo o determinante dessa matriz, né? Que é o que a gente encontrou aqui, tá? Fica como exercício, olha o exercício, mostrar que o vetorial V escalar W dá a mesma coisa que o escalar V vetorial W. Chama a atenção para uma coisa, a ordem dos vetores não pode mudar nessa informação, ó. U, V, W, e aqui também é U, V, W. O que está acontecendo de diferente é a ordem da operação, né? Aqui eu escrevi vetorial primeiro, depois escalar. Aqui escalar primeiro, depois vetorial. Mas, de toda maneira, aquela observação que eu fiz, você tem que começar a conta pelo vetorial. Tanto na esquerda, quanto à direita. Ó. Primeira conta que você tem que fazer aqui é U vetorial V. E a primeira conta aqui é V vetorial W. Para depois fazer o produto escalar com 1, né? Mas não importa se você faz de um jeito ou do outro, a conta é sempre a mesma resposta. Então, esse é mais um exercício para entregar. Tá? Notem aí. Usa matrizes. De novo, tá, pessoal? Usa matrizes. Mais fácil resolver isso com matriz do que encher de coordenada para todo lado. Monta a matriz e pensa ali, tá? Talvez a demonstração da proposição anterior ajude nas ideias, tá bom? Só para relembrar, a proposição anterior é essa, tá? Você pode mudar isto. Aqui está dizendo que você pode mudar isso para isso, né? Determinante, tá bom? Pessoal, esse exercício, na verdade, é muito fácil, né?
Porque o que acontece se você troca ali? Você vai mexendo com as linhas da matriz, né? Você está trocando, você vai mexendo com as linhas. Quando você troca duas linhas, inverte, por exemplo, a primeira linha da matriz vira a segunda e a segunda vira a primeira, troca. O que acontece com o determinante? Porque aí a gente está falando de determinante, né? O que acontece? Ele muda de sinal. E se você fizer de novo isso, ele muda de novo, ou seja, ele volta a ser igual ao começo, né? Essa é a tática aí, tá? Exercício bem simples, tá, pessoal? É que tudo isso, eu estou começando a falar do exercício para dar ideia, porque para dar um empurrão para vocês resolverem, porque dá para perceber que tem muita gente que não está resolvendo exercícios aí. Aí tem, isso aí precisa de prática. Imagina, você vê esse monte de coisa aí, depois não pega. Imagina, não vai sair, né? Prof, Aí esse é o exercício. professor, Sim. rapidinho, pode voltar rapidinho, só naquele pedacinho que aparecia ali é isso, essa parte. Eu dei uma perdida aqui, nessa parte aqui, né? Tem aqui o vetor U, o V e o W. Aí, quando foi fazer o escalar aqui do com V, aí ele deu esses três matrizinhas aqui, é isso? Eu não entendi porque ficou assim, o 2, o 3, aí depois o V2, V3. Essa parte aqui eu me perdi um pouquinho. Tá. Isso aí é a regra de Laplace, né? Lembra que a regra de Laplace, ela pega os complementares, os matrizes complementares? Por exemplo, você escolhe lá uma linha. A gente fez o vetorial V, né, antes do recesso, a gente fez montando uma matriz onde a primeira linha era IJK, lembra disso? Mais ou menos, né? Uhum. Deixa eu abrir uma folha aqui. Momento. Vou abrir uma folha para rabiscar aqui com você. Tá. Tá enxergando uma folha em branco aí? Não. Sim, sim. Então, a gente viu que em R3, a gente consegue calcular onde... Então, eu tenho um vetor U, que é o 1, 3 coordenadas, né? Reais. E um outro vetor V, que também tem 3 coordenadas reais, eu vou chamar de V1, V2 e V3, com vírgulas e parênteses. Então, o produto vetorial de um cara com o outro, ele pode ser calculado, ele pode ser, é um determinante formal, né? Determinante de uma matriz assim, IJK, onde esses três caras são vetores da base canônica, do R3. E aí você põe as coordenadas aqui. Aí, quando você vai resolver isso, você pode resolver por sarros. Mas se você fizer usando o Laplace, o que você vai perceber? Usa Laplace na primeira linha. Você lembra da regra de Laplace para calcular o determinante? Você escolhe uma linha ou uma coluna. No caso aqui, eu estou escolhendo a primeira linha. Aí você põe esse cara, e, né, no caso aí, e vezes o... Na verdade, é menos 1 elevado a 1 mais 1, mas isso vai sumir, né? Porque menos 1 elevado a... Porque aqui é a posição 1, 1, certo? Então, eu estou usando a forma de Laplace, tem que recordar aí. Tá? Só que 1 mais 1 dá 2, menos 1 elevado a 2 é neutro, isso aí, multiplicando, né? Então, vai ficar só esse I, que é um vetor, vezes o determinante da matriz complementar, que nesse caso, o que você vai fazer? Tirar a primeira linha e a primeira coluna, você vai ter um cara assim, ó, o 2, desculpa, o 3, que é a matriz complementar. Eu estou interessado no determinante dessa matriz pequena aqui. Se você continuar usando o Laplace aqui, ó, você pega o J agora. O J é posição 1, né, primeira linha e segunda coluna. Então, você vai eliminar isso aqui e vai pegar a matriz complementar, que é o 1. Então, nada mais eu estou fazendo do que a regra de Laplace para cálculo de determinantes.
Desculpa, aqui vai ser menos, né? Porque vai ser menos 1 elevado a 2, 1 mais 2, né? A posição aqui é 1 mais 2. Você lembra dessa regra, mais ou menos, de Laplace? Não, professor, eu vi um pouquinho nas aulas, mas eu estava usando sarros, então essa daí, por isso que eu tinha ficado confuso. Agora que o senhor explicou, deu para relembrar. Tá. Essa é a regra de Laplace. Eu não estou fazendo com tantos detalhes, mas eu estou falando de onde saiu. Se você quiser que eu faça com bastante detalhes, eu apago aqui e começo a fazer pego a fórmula de Laplace, que é uma somatória, né? Uma somatória. Eu estou somando coisas. Mas aqui virou subtração por causa desse cara que aparece na fórmula. Porque a fórmula de Laplace é assim, ó, menos 1 elevado a i mais j, onde você está fixando ou i ou j, nesse caso eu fixei o i igual a 1, que é a linha igual a 1. E aí você tem o cara, a ij, que nesse caso vai ser o i, o j, o k, vezes o determinante da matriz complementar ij. E aí, se eu fixei o i, então o j está variando, nesse caso, de 1 a 3, porque eu estou em R3. Então, é uma fórmula aí para calcular determinante. Regra de Sarros funciona para calcular o produto vetorial, mas como ali eu estou numa questão teórica, eu prefiro, fica muito mais fácil usar Laplace, porque Laplace controla melhor ali, ó, você consegue enxergar essas coordenadas, né? Então, olha só. E o último vai ficar... você pega o K aqui, né? O K. E aí, o que sobra de matriz complementar é o 1, o 2, e V1, V2. Aí, o que você tem aqui, ó? Para trocar esse sinal de menos para mais, para ficar tudo positivo, eu vou inverter essas linhas, que eu acabei de falar agora há pouco. Quando você troca duas linhas ou duas colunas de lugar, o determinante ele muda de sinal, né? Então, eu fazendo isso aqui, eu fico tudo com mais. Isso é bom, né? E aí o último fica assim. Opa. O 1, o 2, V1, V2. Eu repito, essas coisas são muito básicas, assim, porque esse cálculo determinante é do colégio, mas se não pegar para relembrar, pessoal, não adianta, cara. Não adianta. Isso aqui você tem que ficar escrevendo. Pega o material da aula, o professor fez isso, está escrito isso, da onde saiu isso? Pergunta, tenta descobrir, pega livro, pega material na internet. Isso aí tem que ficar cutucando, tem que mexer com essas coisas, né? Então, aí o que acontece? Como esse cara é o vetor 1, 0, 0, isso aqui é um número real qualquer, né? Porque o determinante, isso é uma matriz, mas o determinante dela é um número real. Aqui eu estou interessado no determinante, essas duas barras querem dizer determinante, a notação que eu estou usando. Então, terminando o determinante, o que é esse número real? Vou chamar de R1, vai. Vezes esse vetor, ele vira, na verdade, a primeira coordenada, esse cara é a primeira coordenada desse vetor aqui, né? Do produto vetorial. Esse cara aqui, vou chamar de R2, como ele está multiplicando com o vetor 0, 1, 0, que é o J, ele vai virar a segunda coordenada, eu estou multiplicando, né? Isso aqui vai dar o vetor 0, R2, 0, né? E quando você multiplica aqui, vai dar R1, 0, 0. E aí você está somando esses caras, ó. O que vai dar a soma? E o último, vou chamar esse determinante de R3, vai. Quando você está multiplicando por K, estou fazendo agora os detalhes, tá? Vai dar um vetor assim, onde a última coordenada é o determinante disso aqui. É esse determinante. Então, e aí quando você soma os três, que você tem? Você tem esse cara, que é esse determinante, é a primeira coordenada aqui. Esse cara, que é esse outro determinante, lembrando que esse determinante vai dar um número real, que é o que eu chamei de R2, né? O R2 vai entrar aqui. E na última coordenada vai entrar o R3. Então, você tem o produto vetorial sendo representado com 3 coordenadas, onde você pode, cada coordenada, falar que é um determinante de uma matriz aí. Então, isso é um jeito legal de denotar o produto vetorial mais intimamente, de forma concisa, né? Porque você está usando ali uma matriz, você
só de olhar para isso, com uma certa prática, só de olhar para isso, você deve enxergar isso aqui, né? Que essa primeira coordenada é o 2, o 3, V2, V3, tá emperrando aqui. V2, V3 e assim por diante, né? Então é um jeito legal de ver o produto vetorial aí. E aí, vamos voltar lá para o slide. E aí, o produto vetorial vira esse primeiro vetor aí com um monte de matriz dentro, né? Que cada matriz, cada determinante desse vai dar um número real. Então, são 3 coordenadas reais. Aí, quando você faz o produto escalar com outro cara, o que acontece? Ó, o primeira coordenada do primeiro vetor aqui, que é um número real, determinante aqui, vai multiplicar com esse W1. W1 porque é o produto escalar, né? Então, olha aqui onde o W1 entra, né? Aqui embaixo, na última linha. Depois o W2, depois o W3. Então, esse W1, W2, W3, enxergado pela regra de Laplace, ele entra no lugar do IJK. Tá vendo? Só que eles são números reais, eles não são vetores. O W1 é um número real, W2 outro número real. Então, ele entra no lugar do IJK, ou seja, ele, usando a volta, né, da regra de Laplace, você consegue montar uma matriz só, 3x3. Então, aí, o que eu acabei de provar? Né? Eu acabei de provar que, realmente, produto misto, você pode calcular assim, só montando a matriz com os 3 vetores. Né? Então, essa é a sacada aí. Espero ter melhorado aí a visão disso aí, né? Esse slide. É regra de Laplace puro aí. Puramente. Não, agora fez bastante sentido, devo entender. Obrigado, professor. Nada, imagina. Devem perguntar, tá, pessoal? Eu vou passando assim, mas eu tenho certeza que esse tipo de dúvida que o colega tirou agora não é só dele. Só que eu não vou ficar interferindo, se vocês têm que falar as dúvidas, tá? E se não entender, eu falo de novo. Claro que isso tem um limite, né? Eu falo de novo, não entendo, eu falo de novo. Vou ficar o ano inteiro falando, não dá, mas a gente faz o melhor possível aí. Então, tá bom, deixa esse exercício e vou para um exemplo aí, olha. Vamos lá. Próximo exemplo. Exemplo muito simples, né? Calcule o produto misto. Produto misto. O VW, onde U é 1 menos 1, 2, o V é 0, 1, 0 e o W é menos 1, menos 1, 2. E aí eu coloquei aqui, ó, o vetor U menos 1, 2, que é esse cara. E assim por diante. Aqui eu coloquei o V, aqui eu coloquei o W. E usei a regra, você pode usar a regra de Sarros, né? Multiplicou aqui, ó, esse vezes esse, multiplica tudo isso, dá menos 2, né? Confiram aí as contas direitinho, a resposta é menos 4. Esse é o produto misto, é um número real, tá? Ok. Exercício. Professor, Sim, oi? ali, nesse exemplo aí que acabou de passar, não usou Laplace. Não usei. É porque, como ele é mais prático, a gente... Bom, você deve concordar que usar Sarros para essas questões mais práticas, ele é prático, é uma regra bem prática, né? Então, essas questões que tem já um número ali colocado, eu só estou interessado na resposta final, eu uso os Sarros mesmo. Eu me interesso pela regra de Laplace quando eu vou demonstrar. Você pode ver que eu usei agora há pouco para demonstração da fórmula, né? Então é mais legal porque ela controla melhor. Mas assim, exercício mais prático com número, eu uso Sarros. Não usei Laplace, você está correto. Tá, então quando tiver um exercício com números, é melhor usar os Sarros. Sim, eu acho. Eu acho, porque a gente só está interessado na resposta final. E a regra de Sarros, ela é bem prática. É difícil controlar os números, né? Um multiplica com o outro, pega as diagonais, mas a gente só está interessado no resultado, então tudo bem usar Sarros. Tá, beleza. Só que lembrando que Sarros só vale para matriz 3x3, certo?
4x4 já não vale mais a regra de Sarros, tá? Nem algo parecido. Aí tem que usar a Laplace? Aí sim. Aí tem que usar a Laplace. Mas como a gente só está trabalhando em R3, a gente não vai pegar matrizes maiores, né? Mas se fosse um curso de álgebra linear, onde tem matrizes maiores, aí a regra de Sarros não ia ser legal, em geral. Tá, então toda vez que for R3, a matriz ela vai ser 3x3, né? Isso, Tá. tá? Quando tiver 3 vetores, né? Se tiver mais vetores, não. Mas Tá, aí beleza. produto misto são sempre 3 vetores, né? Então vamos lá. Real, tá? Ok. Exercício. Exercício é provar essas afirmações. Vamos ler, só vou ler. O produto misto dá zero, se e somente se esse conjunto é LD, mas está errado aqui, tá, pessoal? Conjunto com os 3 vetores. Não é só 2. É claro que se 2 forem LD, o terceiro vai ser LD, né? Mas pode acontecer dos 3 serem LD sem o VC. Então está errado aqui, tem que consertar. Façam um exercício, mas consertem. Aqui é o V e também o W, tá? São os 3. Eu vou consertar depois o material lá, tá? E atualizar. Mas o produto misto... Sim. Eu esqueci, o LD, ele é de que regra? Eu esqueci o conjunto dele. Ele é de alguma regra, algum cara? Sim, eu vou resumir por causa do R3, tá? Com 3 vetores. O conjunto é LD se os 3 vetores forem coplanares. Tá? Na definição geral, é se existe uma combinação linear, tá? No conjunto, né? Se você pode escrever um vetor como combinação linear dos outros, então o conjunto é LD. Mas em R3, isto é equivalente a dizer que os 3 vetores são coplanares. Você entende esse termo coplanar? Os 3 vetores serem coplanares? Não. Não. Os 3 vetores serem coplanares significa que eles podem ser colocados no mesmo plano, olha. Então, a história é assim. Você tem 3 vetores no R3. É claro que pode acontecer... 2 vetores apenas, em R3 mesmo, eles são sempre coplanares. Sempre. Por quê? Você sempre pode colocar 2 vetores num plano. Sempre. Ah, mas e se esse tiver assim e esse tiver para cá assim? Não importa. Você pode juntar, né? Você pega um representante com a mesma origem aí, 2 caras, né, com a mesma origem, você consegue pôr os 2 vetores no mesmo plano. Mas o terceiro pode sair desse plano, ó. 2 vetores LI aí, não paralelos, eu consigo definir um plano com eles, né? A inclinação do plano, né? Posição não, porque você pode mudar de posição. Mas a inclinação está definida por esses 2 vetores. E o terceiro vetor? O terceiro vetor, ele poderia estar fora desse plano, tipo assim, ó. Fora, ó. Certo? E aí, o conjunto com esses 3 caras seria LI, porque eles não são coplanares, ou seja, eu não consigo um único plano envolvendo os 3 vetores. Agora, se esse terceiro vetor tiver, por exemplo, aqui, digamos uma coisa assim, ó, os 3 dentro do plano, aí o conjunto é LD, o conjunto com os 3, né? Então, em R3, a gente tem esse resumo da ópera aí, né? Que é falar que 3 vetores em R3 vai ser LD. Isso é bem natural, né, pessoal? Você olhar para 3 vetores, um R3. Isso tem a ver com base, né? Que a gente já falou, né? 3 vetores que geram um conjunto LI com 3 vetores em R3,
ele vai ser base do conjunto, né? Vai gerar o conjunto. E se for LD, não, né? Então, olha só, se os 3 vetores forem coplanares, nesta situação, o conjunto é LD, ponto final. Tá? E aí, o produto misto desses 3 caras vai dar 0. É isso que o exercício diz ali, tá? O exercício, vou voltar. O exercício aí está dizendo que se o produto misto der 0, então o conjunto com os 3 vetores é LD, ou seja, eles são coplanares. E se eles são coplanares, o produto misto tem que dar 0, ó, porque é C e somente C, essa seta com os 2 lados, né? Apontando para os 2 lados. Então, mais do que resolver esse exercício, é legal ter isso na mente, né? Depois que a gente fala da questão geométrica, isso vai fazer todo sentido. Você vai falar, mas é claro, né? Que vai dar 0 se os 3 caras forem coplanares. Faz todo sentido isso. Mas, por enquanto, eu estou deixando como um exercício teórico mesmo. Mas, quando a gente associar a parte geométrica, isso vai ficar óbvio. Aí, o que é a sigla LD? Ela é linearmente dependente. É um conjunto linearmente dependente. Entendi. Tá, beleza. Vamos lá. Dá 0, então esse conjunto aqui é LD. Tá? Com os 3 vetores. E se esse conjunto for LD, então o produto misto dá 0, tá? É C e somente C. Tá. Segunda coisa para provar. Olha aqui, eu tenho um produto misto com 3 vetores, mas o primeiro vetor é a soma de U com V. O segundo vetor é a soma de V com W. E o terceiro vetor é a soma de U com W. E a resposta é o dobro do produto misto de UVW. Muito legal isso aí. Dá trabalho pensar em matrizes, tudo, mas o melhor jeito é pensar em matrizes, tá? Dá trabalho assim, né? Vai dar uma página aí escrito, mas é só usar propriedades e determinantes, tá, pessoal? Terceira informação. Você tem aqui o produto vetorial, produto misto, desculpa. Você tem um produto misto de U, V e W. Só que o vetor U tem um escalar multiplicando. O que está falando esse item C é que tanto faz esse escalar estar no primeiro vetor, ou no segundo vetor, ou no último vetor, ou ainda o escalar sendo multiplicado com o produto misto no final das contas vai dar a mesma resposta para os 4 casos. Muito fácil provar isso com matrizes, tá, pessoal? Porque tem lá, você pode ir tirando os fatores comuns das linhas, tá? E a última informação é que o módulo, ó, tem um módulo aqui, ó, fechando, tá vendo? O módulo do produto misto, a gente viu que o produto misto pode dar negativo, né? Inclusive deu no exercício anterior aqui, ó. Mas o módulo dele é menor ou igual ao produto das normas aí, né? Norma de V, norma de U, norma de V, norma de W. Tudo positivo, você multiplica, tá? Esse primeiro cara pode ser menor ou pode ser igual, tá? Ao segundo cara aí, tá bom? Pense sobre isso aí. Bastante conta, tá? Mas tentem. Eu não vou ser muito rigoroso, né? Mas assim, é o seu treino, né? Eu vou dar uma olhada, ver se pelo menos tentou, né? Nota de participação, né? Isso é a participação nas aulas. Pessoal, todos os exercícios que vocês resolverem e ficarem ainda com dúvida, não sei se eu acertei, não está batendo alguma coisa, você não está convicto, você pode me mandar pelo chat, tá? Para dar uma olhada. Algumas pessoas têm feito isso sim, tá? Poucas, mas eu sempre olho, eu demoro um dia em média, tá? Às vezes 2, mas eu olho. Mas tem que fazer, né? Sim.
Uma dúvida que eu fico, às vezes, eu abri lá a lista que você deixou, né, nos arquivos, aí, em alguns momentos eu fico, não sei se você já tinha explicado antes, eu esqueci, mas nesse caso aqui a gente está vendo só para ver o produto misto, né, o resultado. Está focando um produto. Então, porque às vezes, por exemplo, o exercício da lista lá está pedindo produto escalar, aí eu fico em dúvida, entendeu? De qual método tem que usar. Nesse caso que você mostrou, por exemplo, do Laplace, sarro se for mais simples, é para produto misto no geral, né? Produto misto você sempre pode calcular usando aquela matriz 3x3, calculando o determinante dela. Sim, aí a regra que você vai usar para calcular esse determinante, você escolhe. Eu acho melhor sarros, mas se preferir Laplace, usa. Tá, entendi. A regra que você vai usar não importa. Por exemplo, quando aparecem sistemas, então, um sistema de equações lineares para resolver. Nesse curso aparece muito, né? Quem está resolvendo lista pode conferir isso. Toda hora aparece um sistema e outro para resolver. Como você vai resolver esse sistema? Não importa. O importante é resolver o sistema. Pode fazer escalonamento, quem sabe. Eu falei da regra de Cramer, pode usar substituição, eliminação. Tem muitas maneiras de resolver o sistema, né? Dependendo do sistema, às vezes é mais fácil uma, às vezes é mais fácil outra, mas não importa, tá? O importante é saber resolver o sistema, tá? Aí, como o determinante é outro exemplo desses gerais, né? Como é uma conta do colégio, a maneira que você conseguir resolver isso, ótimo, tá? Mas você tem que saber resolver, né? Mas de alguma maneira ou outra. Precisa saber todas as maneiras de resolver um determinante? Não precisa. Pega uma que você gosta, assim... Eu estou usando sempre na aula, eu só uso ou Laplace ou Sarros. Eu não estou saindo disso. Tem outras. Mas eu uso, para mim é suficiente. Eu uso para esse curso, né? Como o curso não é sobre determinantes, né? Tem curso sobre determinantes, não é esse. Eu só pego como ferramenta aí. Eu pego o Laplace, que eu uso na parte mais teórica, que eu acho mais interessante, e eu pego os Sarros na parte mais prática. Mas se você quiser fazer o contrário, não tem problema também. Mas eu acho melhor do jeito que eu faço. Mas... Entendi, obrigado. Agora a gente vai falar de uma interpretação geométrica. Até agora a gente está falando muito algebra que conta, né? Interpretação geométrica para o produto misto. Eu tenho 3 vetores. Olha aqui no desenho onde estão esses 3 vetores. Uma interpretação geométrica. Eu tenho U, aqui eu pus certo, U, V e W, tá? Esses 3. O volume desse paralelepípedo é o módulo do produto misto. Lembrando, o produto misto pode dar negativo, mas volume não pode ser negativo. Por isso, esse módulo aqui, tá? Então, módulo produto misto. O produto misto dá diretamente, a menos de sinal, né? O volume desse cara aí que vocês estão vendo, tá? O volume do paralelepípedo. Bom, o que eu fiz aqui para mostrar que isso é verdade? Eu quis medir a altura. Aí eu só multipliquei a área da base pela altura. Lembrando aqui que a área da base é a norma do produto vetorial de U com V. Porque, olha, quem é a base aqui? A base ela é o paralelogramo gerado por U e V. E a gente viu agora há pouco, quando a gente estava fazendo produto vetorial, que o paralelogramo, né, a norma do produto vetorial, até provamos que isso é verdade, né, da área ali. Tá? Pessoal, falei agora há pouco, mas na verdade a gente falou isso antes do recesso, tá? A gente falou que a norma do produto vetorial está provado no material, tá? A norma do produto vetorial entre 2 vetores dá a área do paralelogramo ali gerado por eles, tá? Que nesse caso aí vai ser a área da base ali, né? Pegar o produto vetorial de U com V, né? A norma disso vai ser a área da base ali. Aí eu vou multiplicar pela altura
E isso, claro, que dá o volume, né? Certo? E vai dar a formulinha para a gente aí de cálculo de volume. Fazer aquela matriz lá com a base, dá essa área aqui embaixo. Se eu multiplicar a área da base embaixo, que é esse cara aqui, pela altura, né? Onde está a altura? A altura é esse cara aqui, ó. Isso aqui é a altura. Não é vetor, tá? A altura. A altura é medida aí linear, tá bom? Multiplicar a área da base pela altura vai dar o volume, que é o que a gente quer aqui, né? A gente quer falar do volume, tá bom? O que eu tenho que mostrar, o que faltou mostrar é que a altura aqui é esse cara, ó. Tá? Tá. Como eu mostro isso? Muito rapidamente. Projeta, ó, vamos pegar aqui. Se aqui embaixo está o U e aqui está o V, o produto vetorial dos dois é ortogonal aos dois ao mesmo tempo. Então, ele serve para eu vou usar esse cara como artifício, esse cara aqui, né? Produto vetorial, como artifício para calcular a altura. Então, eu vou usar ele, porque a altura se mede assim, ortogonalmente à base, né? Tá? E o W aqui, ó, o W pode não ser ortogonal à base, certo? Então, o que eu faço? Eu projeto o W nesse vetor aqui. Então, aí eu calculo a altura fazendo a norma desse vetor. Então, eu projetei a resposta de um vetor aqui, ó. Projetei o W nesse cara. Aí deu um vetor aqui verde. Aí eu pego a norma dele. Vai ser a altura. Então, é o que eu escrevi aqui, ó. A altura é a norma da projeção do W nesse cara aqui, ó. O vetorial V. Isso a gente já viu na aula anterior, né? Tem a ver com produto escalar. Isso é... A norma desse cara é o módulo de um vetor escalar com outro, dividido pela norma desse cara onde eu estou projetando, tá? Revise a aula anterior, tem essa formulinha aqui, tá? Quando a gente falou de projeção. Então, isso é a altura. Isso tudo aqui é a altura. Então, eu substituo aqui embaixo, né? Aí você tem um cancelamento ali, ó, lá embaixo. Você cancela esse cara com esse, você tem só esse de cima. Só esse de cima aqui, não é o que sobrou. Só que esse de cima, olha aqui que ele é. Ele é o produto misto. Né? Só tem um módulo ali, né? Certo? Que ele é o módulo do produto misto. Isso vai ser o volume. O volume está aqui. É um módulo do produto misto. Tudo bem? Senhor. Sim. Volta ali, por favor, no slide anterior. Eu só entendi esse final, que eu só entendi a fórmula, que a gente corta ali os dois, aí o de cima sobra, e o que sobrou é o produto misto, e o produto misto é o negócio. Agora, todo esse resto aí que explicou, eu não entendi muito bem, não. E a área da base é a norma do produto vetorial. Você lembra dessa aula? Produto vetorial. Tem um produto vetorial. Você tira a norma, isso dá sempre a área do paralelogramo embaixo. Então, ó, estou fazendo assim, ó. Olha. Então, quando a gente falou lá de produto vetorial, o produto vetorial tinha algumas características, né? Que era? Primeiro, se os caras são... eu estou falando do produto vetorial. Se os dois forem paralelos, isso aqui vai dar zero. Se e somente se
esses caras forem paralelos. Tá? Então vai dar 0. Segundo caso, se não são paralelos, não vai ser LD, né? Então, porque aqui é essencialmente C. Então, para o outro caso, né, onde esses caras não são paralelos, o que vai acontecer? Uma das coisas é assim, a norma do produto vetorial vai ser a área, isso é definição, tá? Isso é definição de produto vetorial. Vai ser a área gerada pelos dois vetores, o V. Tem que ser, eu quero definir uma conta que satisfaça isso. Tá? Então, no primeiro momento, essa área aqui, ó. No primeiro momento que a gente define produto vetorial, a gente fala assim, eu quero uma conta que satisfaça isso, ao mesmo tempo satisfaça a seguinte coisa, esse cara aqui, né, que é um vetor, ele tem que ser ortogonal, ou seja, formar 90 graus, a U e V ao mesmo tempo, simultaneamente. Ou seja, você tem o U, você tem o V, e o produto vetorial, ele tem que ser ortogonal, formar 90 graus aqui com os dois caras. Certo? Terceira coisa que eu quero que aconteça é que, se eu juntar os três vetores, o U, V e o produto vetorial, né, que é um terceiro vetor, isso tem que ser uma base positiva. Então, no primeiro momento, eu falo isso, eu falo assim, ó, eu quero uma conta, que eu vou chamar de produto vetorial, que satisfaça tudo isso aí. Aí depois a gente provou que aquele determinante que eu até citei hoje, né, em R3, né, em R3, o determinante, esse determinante vai satisfazer as três coisas lá. Né? As três coisas aqui e essa também, né? As quatro coisas, na verdade. Então, isso aqui, que em R3 pode ser obtida por essa conta, vai ser a área, porque já foi definido para ser, e depois a gente provou que fazendo a conta assim, realmente vai coincidir a área. Tá? Então, aí eu estou interessado, agora indo para o nosso produto misto. Eu estou interessado no volume de uma figura aqui assim, certo? Então, é só eu pegar isto aqui, que é a área da base do cara, né? Agora eu já mudei a figura, estou pegando um paralelepípedo, tá? Agora eu estou interessado no produto misto. Então, como que eu vou calcular o volume desse cara? Bom, eu sei que sei do colégio que um paralelepípedo normal eu calculo o volume simplesmente multiplicando a área da base pela altura dele aqui, ó. Isso aqui, a altura. Então, o volume do cara vai ser a área da base vezes a altura, vezes a altura. Tá? A área da base é esse cara aqui. Então, coloca aqui. E a altura? A altura, eu usei a seguinte tática. Eu peguei o W, que é um terceiro vetor, né? O U e o V já foi considerado como base, tá? Peguei o W e projetei nesse cara aqui, ó. Então, tem um cara aqui, que é o produto vetorial. Como que eu sei? Porque o produto vetorial ele foi feito para ser ortogonal ao U e V ao mesmo tempo. Como a gente mede a altura? Sempre ortogonalmente, né? Como você mede a altura o pé direito aí da sua sala? Você não pode ir de um canto do chão até um canto direito do chão até o canto esquerdo do teto. Você tem que ser ortogonal, né? Você tem que medir sempre ortogonal ao chão para saber a altura de alguma coisa, né? Então, é isso que eu estou fazendo. Aí eu uso isso aqui como estratégia, né? Eu pego esse cara que eu sei que ele é ortogonal ao chão, porque ele foi feito para ser, né? Por definição.
E aí eu pego esse W e projeto nesse cara. Ou seja, aí eu vou ter um vetor aqui. Vou ter um vetor aqui, ó. Quem que é esse vetor? É a projeção do... Momento. Fiz alguma coisa estranha. Projeção do W neste cara aqui. Aí dá um vetor aqui. Aí a norma desse vetor é justamente a altura que eu quero. Você sacou a ideia? Eu estou projetando esse W aqui, ó. Projetando ele. Lembra de projeção? Eu tenho um vetor aqui. Eu projeto em outro vetor. Como é a projeção de W em K? Sei lá. Como é a projeção? É um cara aqui, ó. Cara aqui, ó. É um vetor aqui, ó. Né? Então, quem é esse cara? É a projeção de W em K. Né? Então, é esse artifício que eu estou usando. Eu estou projetando o W aqui, né? Que ele está envolvido, esse W está envolvido no produto misto. Estou projetando nesse cara aqui. Aí eu vou ter um vetor aqui, eu pego a norma dele e isso vai dar a altura que eu quero. Aí isso remete, essa conta remete a uma outra aula que a gente fez, né? A gente mostrou que a projeção de um vetor, eu vou pôr U em V, um vetor no outro, projeção de U em V é o produto escalar de U com V, módulo, dividido pela norma ao quadrado vezes o V. Aqui é vezes mesmo, porque isso aqui é um número real, né? Tá. E aí, o que acontece? Quando eu tiro a norma aqui, que é o que eu estou interessado, a norma desse cara é ele mesmo. Pessoal, a princípio não tem esse módulo aqui, tá? Eu viajei não tem esse módulo no princípio. Mas quando eu jogo a norma, aí o módulo vai aparecer, né? Aqui é produto escalar. A norma tem que ser positiva, esse módulo aparece aqui, esse cara já é positivo, mas vai aparecer uma norma aqui também. Aí eu cancelo, né? Quadrado. Então, o que fica? Fica só a norma de um produto, né? Depende desses vetores, né? No nosso caso lá é o W projetado no U vetorial V, né? E embaixo, o que fica? Fica só a norma desse vetor, que no caso é onde eu estou projetando, que lá no nosso caso... É que no nosso caso, esse cara não é U, ele é W, né? E aqui não é V, é U vetorial V. Só muda aqui, né? Aqui fica W e aqui fica esse cara. E aqui embaixo, em vez de V, né? É esse cara aqui. Mas é uma fórmula lá que a gente fez em projeção, tá? Na verdade, 2 aulas atrás. Então, isso já faz 3 semanas, né? Então, tem todo o material aí explicando que essa fórmula é verdadeira, mas eu estou simplesmente aplicando a fórmula, tá? Então, eu estou pegando isso como sendo a projeção do W no U vetorial V, né? E isso vai ser a nossa altura, né? Certo? Vai ser essa altura aqui, ó. A norma, né, desse cara aqui, ó. Né? Uma tática aí, né? Tem outras ideias, né? Mas eu estou querendo mostrar só ali que realmente o módulo do produto misto dá o volume dessa figura, que é uma coisa interessantíssima, assim, geometricamente falando, né? Que aquele produto misto que é cheio de conta envolvendo matriz é um volume de uma figura ali, né? Formada pelos 3 vetores. Isso é legal, né? Mas envolve aulas anteriores aí, né? Então, voltando aqui, olha. Beleza, professor. Melhorou, cara? É que tem muita conta no meio aí envolvida. Eu tô buscando várias aulas, né? Mas vamos voltar aqui, ó, para dar uma olhada melhor. Olha,
Então, essa projeção aí... mas a ideia, você entendeu? A ideia de projetar para obter a altura, você entendeu? Mais ou menos. Mas pode seguir aí. Eu me viro depois. Para não atrapalhar a sala. É simplesmente a projeção. É que você tem que lembrar o que é projeção, porque eu estou projetando o W lá no produto vetorial. Por que é interessante usar o produto vetorial? Porque eu sei que ele é ortogonal ao chão, né? Ele foi definido para ser assim. Esse lance de ortogonal eu entendi legal. Eu Então, só estou confuso na projeção, mas pode seguir se quiser. sim. Independente de você ter entendido a fórmula, porque a fórmula eu só estou usando aí, que é da outra aula, mas a ideia de pegar o cara e projetar no produto ortogonal, essa no produto vetorial, desculpa. Essa ideia de usar o produto vetorial, que você falou que entendeu aí, é essencial. Porque você fala, pô, você tem um cara ali que é ortogonal ao chão, eu estou comparando esse cara com o W ali, né? O W eu estou projetando direto, ó, pus até uma setinha vermelha aqui, ó, falando, ó, é nessa direção, ó, estou projetando, isso vai me dar altura. A ideia aí é o mais importante. Agora, claro, quando você vai resolver exercício, você tem que saber fazer conta também. Nesse caso aí, eu só estou usando conta de outra aula, né? É a fórmula de projeção ortogonal, que é de outra aula. É na aula de produto escalar, tá? Tá no material aí. Mas é só a utilização da fórmula mesmo. Eu peguei e substituí aí. Então, eu tô uma discussão aqui sobre altura. Quando a gente fala em altura, vocês notaram aí na demonstração que sempre precisa estar claro quem é a base. Eu escrevi, inclusive, com essas palavras. Tem que estar claro qual é a base considerada, né? Então, assim, como no exemplo anterior, claro que para calcular volume isso não faz diferença. Mas quem é a base não faz diferença. O volume não vai mudar. Mas se a pergunta for a altura, você sempre tem que falar, mas a altura com relação a qual base? Porque muda, né? Então, por exemplo, com relação à base UV, a altura é dada por essa fórmula aqui que a gente acabou de ver. Tá? Ó. O módulo produto misto dividido, a parte de baixo, que é a chave do negócio, dividido por essa área aqui, né, criada por U e V. A gente acabou de ver no slide anterior, né? Deixa eu voltar. A altura aqui, ó. Né? Parte de cima dividido pela norma de UV, U vetorial V. A parte de cima é o produto misto. Que é o que eu estou falando aqui, ó. A parte de cima é o produto misto. E a parte de baixo, aquela área, né? O motivo tá aqui, né, pessoal? O motivo está aqui, a projeção, né? Você está projetando, tá? E se mudar, e se eu quiser considerar a base criada por VW, desculpa, VW. Aí ortogonal a essa base aqui, né? Ortogonal a essa base aqui, você tem esse vetor aqui. Então, a altura muda, né? A base muda, a noção de altura aqui muda, tudo bem? Aí você projeta o U, né? Para achar a altura, você projeta o vetor U. Você projeta o vetor U no produto vetorial de V com W. V com W. Né? E aí... Pessoal, então aí vocês estão percebendo nessa segunda hipótese aí, eu estou mudando a base, né? É como se eu estivesse virando a figura, né? O meu chão muda. Então,
na primeira situação ali, né, na figura à esquerda, a altura é a distância da face de baixo até a face de cima. Na segunda situação à direita, a altura vai ser a distância da face da esquerda, da figura, né, a face que está vertical, né, à esquerda, até a face vertical à direita, né? Não está vertical, está meio inclinada, né? Peguei de propósito, que realmente pode ser inclinado, claro, né? Mas a distância das duas faces aí, né? Essa é a altura. É claro que muda, né? A resposta muda, mesmo que a figura seja a mesma. Mas a distância entre duas faces pode ser diferente de outras duas faces. Eu escolhi outras duas faces, né? Opostas, né? Claro, estou pegando faces opostas, né? Eu tenho 3 situações a considerar, né? Da face esquerda para a face da direita, a face de baixo para a face de cima e a face da frente para a face do fundo lá. Então, eu tenho essas 3 distâncias, são 3 alturas diferentes, certo? E a fórmula muda? Muda, né? A fórmula muda. Aí o volume muda? Não, claro, é a mesma figura, não muda o volume, mas a altura que você está considerando aí, você tem que saber a base, né, que está sendo considerada, né? Para calcular essa altura, a parte de cima continua a mesma, né? Se você comparar com a altura anterior, a parte de cima aqui continua a mesma. Mas aí você vai dividir pelo produto vetorial, a norma do produto vetorial dos vetores da base, tá? V com W. No caso da altura relativa à base UW, eu não desenhei aí, mas a ideia é a mesma, tá? A altura relativa ao W vai ser parecida com as anteriores, só muda aqui a parte de baixo. Ó. Aqui eu uso o U e o W, tá? São 3 respostas diferentes dependendo da altura considerada. O volume é sempre o mesmo, tá? Independente de como você está olhando a figura, se ela está virando ou não, tá? Continuando. Um exemplo aí, tá, pessoal? Estamos terminando quase. Um exemplo, calcule o volume e a altura, são 2 perguntas. Volume e a altura relativo à base UV. Tá? Então, você sempre tem que falar, dar alguma dica, né, que relação à altura com relação a qual base. Do paralelepípedo gerado por esses 3 vetores aqui. Tá? Bom, esses 3 vetores a gente já fez a conta hoje, tá? Do produto... Professor, ele deixou claro ali, né? Qual que é a base. Oi? Não entendi a pergunta. Ele deixou claro ali qual que é a base, né? É UV, né? Isso. Tá. Diferentes autores se referem de forma diferente, notações diferentes para dar dica de base. Quer ver? Ó, por exemplo, eu vou abrir a lista 2 aqui para a gente. Em um exercício aqui, que eu fiz questão de mudar essa notação, porque os autores não falam de forma igual. Então, olha, por exemplo, esse exercício 16 aqui. Momento. Olha o exercício 16 aqui. Eu dou os 3 vetores, né? Em vez de chamar de U, V e W, eu estou pondo outros nomes, né? Relativos aos vértices A, B, C, D. Aí eu escrevi assim, ó, eu quero a altura do paralelepípedo, então essa figura que a gente está enxergando aí, de arestas, são os 3 vetores, relativo ao vértice D, ó. Isso, o Paulo Winter, ele escreve assim, relativo ao vértice. O que você subentende isso aqui? Ó? Você tem o vértice A, B, C, são esses pontos, né? Ó, 3 pontos, A, B, C. E tem um vértice D aqui, ó, um ponto. Então, quando ele fala assim, relativo ao vértice D, ele está querendo essa altura aqui, ó. Então, a base é... Opa! Não sei o que eu fiz. Então, a base é esta aqui, ó. Então, quem gera a base aqui é o ABAC.
tá? E é isso, tá? Altura relativa ao vértice D, é isso, tá? Olha a outra anotação, ó. Altura relativo à base ABC, ó. Relativo à base ABC, tá vendo? Então, são notações diferentes, são formas diferentes de falar a mesma coisa, mas sempre está dando a referência ali de quem é a base. Isso é importante, senão você não consegue saber, né, que altura que você está calculando. Né? Olha, professor, isso daí, ó, essa anotação aí que está no exercício, se eu fosse ler, eu não ia entender nada. O que eu entendi foi o vídeo lá, o material. Agora, esse lance de AB, AC, AD, aí complicou para mim. Eu fiz questão de fazer essa anotação para parar para pensar. Às vezes, no primeiro momento aqui que você olhou, você fala, nossa, eu ficaria perdido. Mas às vezes você está lá sozinho pensando bastante, você começa a entender. Às vezes sim. Mas aqui no vídeo ficou, quando eu falei relativo à base, UV, ali B, UV, você entendeu melhor, né? É isso que você fala. Entendi perfeitamente, ó, relativo à base UV. Vou usar o UV para projetar o lance lá, beleza. Aí chegou ali vértice D, já ferrou, mas sei lá. Pior que os autores escrevem assim, né? Na aula, eu evito de ficar misturando muitas notações de autores diferentes, ou mesmo criando a minha e falando de outras. Eu evito um pouco. Mesmo o produto vetorial, eu uso esse circunflexo aí, né? Mas outros autores usam xizinho, tem muito autor que usa xizinho, tem autor que usa aquela notação de produto interno. Então, assim, para produto escalar, usa a notação produto interno. Então, eu evito de ficar misturando. Mas na lista de exercício, que vocês têm mais tempo, né, em tese, e mais tempo de ficar pesquisando, estudando e tal, eu até arrisco outras notações de outros autores. Porque eu não sei a que ponto vocês vão usar isto, né? Assim, se for só na minha aula, só na minha prova, eu vou seguir a minha anotação aqui das aulas, né? Por em outro lugar, não sei, né? Não sei que notação, que tipo de notação que vocês podem enfrentar aí, né? Mas na lista de exercício eu arrisco um pouquinho falar de outra forma. Tá, entendi. Mas aí, não entendendo, cara, é só perguntar, viu? No chat ali do privado, tá? Mas eu acho que se você pensasse um pouquinho, você ia acabar entendendo, assim, ali. Mas depois tem exercício. Depois você resolve o exercício lá da lista, tá? Isso que eu mostrei. Beleza. Então, vamos continuar. Do produto misto. Deu -4. Agora é pouco. Até eu falei, pode dar negativo. Os mesmos vetores eu peguei, tá? Então tá. Então o produto misto dá -4. Então quanto é o volume? É a norma desse produto misto, porque é um paralelepípedo, certo? A gente acabou de ver, só pegar a norma. Então o volume é 4. E a altura? Bom, para calcular a altura, eu tenho que dividir esse produto misto, o módulo dele, né? Aqui a altura, a fórmula de altura, cadê? No slide anterior. Fórmula de altura é o módulo do produto misto dividido pela norma do produto vetorial dos vetores da base. Então é isso que eu estou fazendo. Primeiro eu estou calculando o produto vetorial dos vetores da base. Base considerada é o V. Coloquei lá, usei a proposição, né? Considerei a base, pode pensar na base canônica aqui, tá? Mas tanto faz. Aqui a gente está pensando tudo em base canônica, tá, pessoal? Se fosse outra base, não ia mudar nada. As contas, nada, tá? Mas para efeito de desenho, vamos pensar na base canônica, que a gente enxerga o eixo x, y e z ali sempre, tá? Então, eu estou pegando esse vetor, estou pegando o U, colocando aqui,
Estou pegando o V, colocando na linha de baixo, calculando o determinante aí, como a gente já viu hoje. A gente tem o J0, tá? A gente tem 2i mais 1k, ou seja, 201, né? Porque aqui as coordenadas são 2, o J0 e o coeficiente do k é 1, tá? Então, esse é o produto vetorial, considerando os vetores da base, tá? E a norma dele? Então, a norma é a área, né? A área da base, certo? A área dessa base é a norma. Mas nem precisaria fazer essa referência. A gente tem pela fórmula anterior aqui de altura, que esse cara aqui embaixo, né, tem que ser a norma desse produto vetorial. Então, então vamos calcular, né? Calculando a norma desse vetor, nesse exemplo, né, voltando para o exemplo, 201. Então, tem aqui 2 ao quadrado, 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, tudo dentro da raiz de 5. E aí, para concluir, eu vou dividir isso, que é a norma do produto, é o módulo do produto misto. Vou dividir por isto aqui, que deu raiz de 5. Olha aqui. Olha aqui. 4 dividido por raiz de 5. 4 é esse, né? Isso aqui. Tá bom? Estou seguindo a fórmula de altura, tá? Então, racionalizando, né, multiplicando por raiz de 5 em cima e embaixo, tenho 4 raiz de 5 sobre 5. Então, pessoal, essa racionalização que eu fiz aí é o que é padrão, né? É igual simplificar raiz, simplificar fração, né? A gente sempre simplifica a resposta, aí eu racionalizei a resposta. Mas extrair a raiz de 5, não, né? Curso de matemática, a gente não vai extrair a raiz de 5, porque a gente vai estar arredondando a resposta. E quem permite arredondar a resposta? Não tem essa permissão aí, né? Então, a gente não extrai a raiz de 5, tá? Eu deixei ali o formato, ela sobra no final na resposta, ela fica lá. É a única forma de representar isso de forma exata, é manter essa raiz. Essa é a altura relativa à base UV, tá? Outras figuras, prisma triangular, essa figura da esquerda, e tetraedros, que são as pirâmides, tá? Figura da direita. Como eu calculo o volume desse cara aqui, prisma triangular? Do paralelepípedo inteiro, o volume é isso, né? Módulo do produto misto, que a gente acabou de ver. Esse aqui é a metade. É só dividir por 2. Pessoal, é muito fácil perceber que isso faz sentido, né? Porque no paralelepípedo eu tenho um retângulo como base. Olha a figura aqui, ó. Retângulo. Se você divide esse cara no meio, dá o triângulo, ó. Olha aqui, ó. Divide no meio aqui, ó. Pega só um lado. É a figura que a gente está discutindo agora, né? Tá? Prisma triangular. Então é a metade. E a pirâmide é 1/3 deste, ou seja, cabe 3 pirâmides aqui dentro. Você rotacionar ela, encaixar direitinho, você vai perceber, assunto do ensino médio, né? Você vai perceber que cabe 3 pirâmides aqui dentro, 3 tetraedros. Só que, e no paralelepípedo todo, que é esse cara aqui, da outra figura, nele todo aqui, ó. Quantas pirâmides cabem? Cabem 6, né? Porque só a metade da figura cabe 3. Na figura toda vai caber 6. Então, é só pegar esse volume aqui, né, que esse cara, o módulo do produto misto, que é o volume
do paralelepípedo lá, que a gente viu, só dividir ele por 6, tá? E você tem o volume desse cara aqui, tá? Aqui os desenhos estão tudo relativo à altura. Eu chamei os vetores da base de U e V, tá? Aqui dá para mudar, tá? Aqui fica mais estranho mudar. O desenho da direita você pode mudar a base. O desenho da esquerda fica mais complicado porque você só tem duas faces que são triângulos, né? Para justificar o nome dela aqui, né? Certo? Tudo bem? Os últimos exemplos. Um exemplo de prisma triangular aí. Eu quero o volume e a altura relativa à base UV. Pessoal, eu estou pegando os mesmos vetores, tá? Do exercício anterior, do exemplo anterior. Tá? Os 3 vetores. A gente já calculou o produto misto, deu -4. Então, eu quero o volume do prisma triangular. Volume do prisma triangular. É só pegar esse 4, o módulo dele, né? O módulo dele e dividir por 2. Esse 2 é da fórmula, hein? Olha aqui a figura. Olha o 2 aqui embaixo. Certo? Então, esse cara é o volume. Tá? 2. Agora, e a altura? A altura é do mesmo jeito que calcula, tá bom, pessoal? A altura é a mesma. Olha, a altura. Oi? Sim. Ali você trocou o 4 negativo pelo positivo, né? Para poder fazer essa conta, né? Sim, eu estou pegando o módulo. O módulo sempre transforma o cara em positivo. O módulo de alguém é sempre positivo. Desculpa, pode falar. Eu estou interessado em volume. Volume tem que ser um valor sempre positivo. É isso que eu ia perguntar, se o volume é sempre positivo. Tá. O volume é sempre positivo. E esse módulo, ele saiu naturalmente lá na fórmula, tá? Quando a gente fez as contas, ele saiu naturalmente. Mas você percebe que ele tinha que sair mesmo, porque já que a gente está focando em volume, tem que ser sempre positivo, né? Já a altura pode ser negativa. Também não pode ser negativo, não. Tem que ser positivo a altura também, tá? Beleza. Você pode perceber na fórmula mesmo que é impossível aquela fórmula dar negativo. Porque eu tenho um módulo em cima e uma norma embaixo, né? Estou dividindo 2 positivos, então a resposta vai ser sempre positiva da altura. Beleza. Aqui até aqui do prisma triangular é a mesma que do tetraedro, ó. Daqui até aqui. A altura é a projeção do W, aí é a mesma coisa, certo? Do W no produto vetorial dos vetores da base, o V nesse caso, tá? Então, voltando para o exercício, é o mesmo jeito que eu calculo. Pego o produto misto, tiro o módulo dele, que dá 4 aqui, né? E divido pela raiz de 5, que é a norma do produto vetorial da base. Raiz de 5 eu já coloquei direto porque a gente calculou no slide anterior, né? A gente fez com detalhes a conta no slide anterior. No exemplo anterior, tá aqui, ó, exemplo anterior. A gente fez o produto vetorial aqui, calculou a norma, deu raiz de 5. Então, nesse exercício que a gente está fazendo agora, eu já pus o raiz de 5. A altura, ou seja, se você comparar esse prisma triangular, com o paralelepípedo que a gente gerou lá com os mesmos vetores U, V e W, esses mesmos vetores aqui, ó, o VW, a gente gerou paralelepípedo, calculou volume e altura. A altura deu igual, o volume deu uma metade. Tá? Agora, no último exemplo, eu gerei um tetraedro
uma pirâmide, tetraedro, com os mesmos, eu usei os mesmos, pessoal, para não ficar repetindo o cálculo, é só montar a matriz e calcular determinante, né, e produto vetorial. Você tem que treinar, tá? Peguei os mesmos 3 vetores, o VW. A gente já sabe que o produto misto dá menos cálculo que a gente calculou. E como a gente calcula o volume, então, aqui? Volume do tetraedro. Dividindo o módulo desse menos 4, ou seja, dividindo 4, só que por 6 agora. Da onde saiu esse 6? Da fórmula, aqui, ó. Tá bom? É uma questão geométrica aí, tá? Então, tá 2/3 do volume do tetraedro. E a altura? A altura é a mesma, tá? Divide esse 4 pela área da base aí. Senhor, Do paralelogramo, né? Sim. se a base mudar, em vez de ser o V, o W, por exemplo, o número embaixo muda também ou continua 6? Não, aí muda, aí a altura muda. A base a gente pode mudar tanto no paralelepípedo, que aí a conta final, aí o resultado final ficaria diferente, se eu mudar a referência de base, tanto no tetraedro, tá? Que é a pirâmide. Agora, no prisma triangular, a gente não fica mudando a base, porque a base tem que ser o triângulo, tá? Então, aí só tem triângulo embaixo e em cima, eles são iguais, né? Então, você não fica escolhendo outras faces, porque as outras faces não são triângulos, são retângulos, né? São paralelogramos. Então, não faz muito sentido ficar mudando a base do prisma triangular, né? Que as duas faces são triângulos. Mas do tetraedro, que é a pirâmide, ou do paralelepípedo, a gente pode ficar mudando base sim. A gente sempre tem que dar referência. Você perguntou aí, se fosse referente a outra, aí a gente está no tetraedro, né, nesse exemplo. Se fosse em relação a outra base, o volume não ia mudar, ia continuar sendo 2/3, mas a altura relativa a outra base iria mudar sim. Ia dar outra resposta. Em geral, Tá. O volume mantém, mas a altura muda. Isso. Tá. Ok? Beleza. Certo? Então, eu acho encerrou aí, tá, pessoal? Esse é o final da lista 2, tá? Tem bastante exercício ali para brincar. Eu achei legal, foi boa aula hoje, eu gostei, porque teve bastante interferência. Tem que existir isso, porque senão vira parece um curso online, né? Um curso EAD. Então, achei bem legal. Eu mesmo também, por incentivo, acabei interferindo bastante. Tem que ter essa interação, acho legal. Eu vou ter que fazer... Pode deixar, professor. Eu vou continuar interferindo até o final do curso. Mas tem que ser, cara, a gente se reúne aqui para isso, né? Porque senão não faz sentido. Tem que ter interação. Eu acho que muitas turmas não falam nada do começo até o fim. É impossível estar entendendo tudo. Não dá, é muito difícil você entender tudo que alguém está falando, principalmente assim, às vezes várias horas, né? Então não faz sentido. Então só eu já sei que tem muita gente não prestando atenção. Por exemplo, hoje foi legal nesse ponto, mas ninguém me lembrou de gravar a aula e eu não gravei, eu também não lembrei. Então, essa aula tá o material lá, mas não tem gravação, tá? Tranquilo, prof. Eita, mas tudo bem. Pelo menos a gente estava prestando atenção, teve bastante interação, né? Foi sim, legal. Então, vamos lá, pessoal, para chamada. Deixa eu abrir. Senhor, sabe um motivo que talvez algumas pessoas, né, possam não falar? Elas devem, às vezes, se achar burras, né, de fazer algumas perguntas. Por exemplo, quando eu perguntei lá para você o que é LD, eu já me senti burro. Não, mas... Eu fiquei assim, eu fiquei pensando, cara, mano, eu pergunto não o que é LD. Caralho, vamos chamar de burro. Foda-se. Perguntei, entendeu? Pode ser isso também.
Não, mas não pode. Tem que perguntar mesmo, tem que perguntar. E assim, é natural, mesmo que tenha visto na outra aula, é natural esquecer, né, coisas pontuais, assim, não sei direito o que é. Não tem problema, tem que perguntar. Quem sabe muita coisa e não está perguntando é porque já fez o curso, ou em outra faculdade, ou está de DP. Quem está vendo pela primeira vez é natural se perder um pouco, não lembrar uma coisa ou outra. Tem que perguntar, imagina, se sentir burro nunca. Não pode, né? Pessoal, vamos lá, né? Chamada aqui. Professor, Sim. Rapidinho, antes de você continuar. Primeiro, uma declaração pessoal. Eu percebi que eu estava me perdendo muito por conta dos nomes nas expressões, nomes específicos de fórmulas, ou então aqueles símbolos que você estava falando que varia de autor para autor. Eu percebi que nisso daí eu estava me confundindo muito. E aí, eu queria saber, na questão avaliativa nossa, eu tirei uma nota bem ruim na primeira prova. Se eu não me engano, foi 3, e eu queria saber como que fica para eu conseguir tirar. Não sei, qual é o mínimo de nota que eu preciso, por exemplo, para a próxima prova, para conseguir ter um bom aproveitamento nessa matéria, ou outras coisas que eu possa fazer, indicações que você possa ter, inclusive, indicações extras. Indicação de livros, eu passei no comecinho, qualquer dúvida, eu acho que até postei lá no material. Mas São os mesmos que estão no SIGA? Oi? Ou mudou? São os mesmos que estão no SIGA ou mudou? Da bibliografia? Eu tenho que olhar o que eu... Deixa eu ver no SIGA. Eu acho que eu coloquei... Deixa eu olhar aqui agora. É que geralmente eu vejo mais esses... Quando tá no SIGA, né? Daí eu não tenho certeza se teve alteração. Deixa eu ver aqui. Bibliografia. Nossa, tem um monte de livro aqui no SIGA. Eu coloquei registro de referência, eu coloquei os dois, sim. De referência tá os dois. Os outros, alguns eu conheço, outros eu nem conheço, porque os outros vêm junto com o programa geral do curso de GD de todas as FATECs, né? Mas a minha de referência fui eu que coloquei. Então, eu coloquei do Paulo Winter e do Paulo Boulos, tá? Tá bom. Tá no SIGA, sim. Tá escrito assim, registro, bibliografia de referência. Tá? Tá. Então... Oi, pode falar. Quanto à avaliação, perdão, eu não... Se eu não me engano, as primeiras aulas eu não consegui pegar, porque eu tava tentando fazer o negócio com o Beto, que enfim, eu só consegui entrar na matéria depois. E aí eu não tenho certeza quanto às suas metas avaliativas, nesse sentido de pontuação, sabe? De quanto que eu preciso, quanto que é usado do SMOG, e quanto que vale as provas. Você pode, por favor, revisar essa parte? Tá, eu vou falar para vocês, se você não entender, a gente escreve a fórmula aqui. Olha, para recuperar essa nota, você vai ter mais uma prova e SMOG. Como que vai contar? Então, você tem duas notas de provas, que é a média aritmética entre duas provas, e a nota do SMOG. Vai ser 60% da média das provas, somado com 40% da nota do SMOG. Entendeu? Entendi. Vou repetir. Mesmo que você tenha entendido, vou repetir, porque às vezes tem alguém que não entende. Beleza. Vocês vão fazer duas provas, vai tirar a média aritmética, ou seja, vai somar a primeira com a segunda nota, dividir por 2, vai dar uma média. Aí vou pegar só 60% desta média. E vou somar com 40% da nota do SMOG. Então, se tirar 9 lá no SMOG, você pega 40% e soma com 60% da média das provas, vai ser a média final. É isso, tá? Isso é um critério não ditado por mim, tá? É pelo coordenador do curso que fez ele incluiu isso no projeto de SMOG, tá? E cada disciplina entra com uma fórmula diferente. Essa disciplina entra assim, como a Natália escreveu aí. Tá? Para todos. E não tem uma terceira prova, né, professor? São só duas. Mas
pode pedir exame para depois das férias, né? Quem ficou em DP pode pedir um exame formal pelo SIGA, tá? Tem que ser aprovado. Ou quem está de DP pode pedir, como chama a outra coisa? Me ajudem aí, a proficiência, tá? Tem exame que você pode pedir ou proficiência, mas isso é um pedido formal pelo SIGA e é só depois das férias que faz a prova, tá? Beleza, obrigada. Nada. Então vamos lá. Chamada. Adriano, tá aí? Não, prof, eu acho que o Adriano não estuda, não entrou, porque desde o começo não tem o nome dele, mas aí tem que verificar com o Beto, né? Isso é coisa da secretaria, mas tá bom, obrigado. Alisson. Faltou. Amanda tá aí, falou comigo, né? Tô aqui. Acabei de falar. Tô aqui. Anthony. Faltou. Bruna. Anthony tá aí, tá bom. E a Bruna? Ok, Bruna. Bruno. Bruno Hernandes. Faltou. Cássio. Faltou. Diego. Presente. Ok. Eric. Ok, Eric. Evandro. Presente. Ok. Fernando. Fernando, faltou. Flávio. Oh, tô presente, estou aqui. Ok. Gabriel Aparecido. Quem falou é o Fernando agora. Tá aí, ok. Gabriel Felipe. Faltou. Gabriel Ventura. Faltou. Gleidson. Ok, Gleidson. Guilherme. Guilherme faltou. Gustavo. Faltou, Gustavo. Herbert. Ok, Herbert. Johnny. Presente. E Júlio César. Júlio César faltou. Leonardo. Júlio César tá aí, tá bom. Leonardo tá aí? Ok, Leonardo. Letícia. Letícia faltou. Lucas Alberto. Professor, você me pulou? Letícia? Não, chamei aqui. Chamei, tá bom, Letícia. Tô pondo aqui. Chamei, deve ter cortado por algum motivo. E o Lucas Alberto, tá aí? Não, né? Lucas Canucci. Faltou. Tá aí o Lucas Canucci. E o Lucas Eduardo? Presente. Ok. Marcos Félix. Ok. Marcos Gonçalves. Faltou. Matheus. Matheus faltou. Maicon. Ok, Maicon. Natália. Natália falou comigo, né? Natália. Tô aqui, professor. Oi? Nada. Nicolas. Acho que trocou. Nicolas tá aí? Ok, Nicolas. Pamela.
Pamela, faltou. Pedro Henrique. Ok, Pedro Henrique. Rafael Augusto. Ok, Rafael da Silva. Ok, Rafael de Souza. Faltou. Rafael Pompeu. Ok. Sabrina. Sabrina faltou. Sara. Sara faltou. Tamires. Tamires faltou. Vinícius Araújo. Ok. Vinícius dos Santos. Faltou. Vinícius Pereira. Vinícius Pereira faltou. Vitor Ricardo. Faltou. Wallace. Wallace Vinícius está aí. Não, faltou também. E Washington. Ok, Washington. Alguém não respondeu? Professor, a minha voz saiu, porque quando eu falei tinha uma furadeira. Qual é o seu nome? Johnny. O som está com presença. Ah, então beleza. Okay. Pessoal, então eu estou gravando aqui no Siga, tá? Chamada registrada lá. Eu agradeço muito a participação e estudem, tá? Olhem a lista de exercícios, aí a lista 2, semana que vem a gente começa uma lista nova. Professor, eu estou procurando aqui a bibliografia que você indicou, o do Paulo Boulos, e parece que ele tem uns 5 livros. Você sabe especificar qual deles é ou são todos mesmo? Não. É que ele escreve, tem livro de cálculo dele. Se chama Um Tratamento Vetorial, o livro dele. É o que, vetorial? Um Tratamento Vetorial. Ah, beleza. Obrigada. Nada. Então, pessoal, até a semana que vem. Muito obrigado. Professor, a próxima prova, ela vai ser da lista 2 e da lista 3? É acumulativa, né? Não tem como falar assim, não dá para separar a parte inicial. Para esse negócio de base, conjunto LD, a gente vai usar todo o tempo, não tem como separar, é acumulativo, tá? Ah, tá. E quando que vai ser a próxima prova? Só na última semana do mês que vem. Beleza. Bom, a gente fala a data certinho, mas seguindo o calendário vai ser dia 20 e tantos, Dudu. Essa é a última semana, tá? Mas aí eu falo direitinho depois. A gente marca. Né? Beleza. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Sim, Sara. Tá bom, vou pôr aqui. Valeu, professor. Falou. Falou, tchau. Valeu, professor. Tchau. Tchau.